da China do Norte. Parecia que era o mesmo amante, né? E eu, entre as muitas biografias que eu li dela, eu li na biografia da Letícia Senac, que aconteceu o seguinte: a do Haas, ela vendeu os direitos cinematográficos do amante para um produtor e ela propôs a ele que o filme fosse ela lendo o livro, certamente com outras coisas, mas o que ia fazer, orientar o filme seria a leitura dela, a voz do livro, como ela disse. E ele topou, e não só topou, como ainda propôs a ela que fosse coautora do roteirista. Mas ela começou a trabalhar com esse roteirista e rapidamente ela percebeu que não ia dar certo, né? Que ele estava pretendendo fazer do livro dela, da escrita dela, uma reconstrução histórica, como se estivesse falando da biografia dela e transformando a sua escrita num livro de recordações. Quando está no meio dessa confusão, ela é hospitalizada e aí, quando ela sai da clínica, alguns meses depois, o roteiro já está pronto, já está escrito, e eles, tem lá uma confusão, eles pagam uma indenização bem alta para ela e tal, e o filme sai como o diretor queria. Um filme comercial, que para ela pareceu uma história banal, contada num estilo e um filme comercial, né? Que não era o que ela gostaria de forma alguma, ainda mais ela sendo uma cineasta, né? Então, o que aconteceu? 2 anos antes da estreia do filme, ela publica O Amante da China do Norte. E a interpretação da biógrafa é que foi a maneira dela de se reapropriar da escrita que ela tinha perdido no filme, da escrita do amante no filme, né? Eu achei essa interpretação dela bem interessante. Bom, a cena que se repete nos 4 livros é o encontro de uma jovem de 15 anos, branca, filha de professores franceses na Indochina, com um chinês, um herdeiro milionário e já comprometido a se casar com uma mulher escolhida por seu pai, segundo a tradição. Trata-se das ficções do Haas em torno de um mesmo ponto fixo de gozo em um corpo de menina, quando é tocado pela primeira vez por um homem que a quer como mulher. Um primeiro encontro com o real do sexo. É um encontro único com um homem, mas são 4 escritas diferentes no intervalo de quase 50 anos, em torno do mesmo acontecimento de corpo, o mesmo gozo, mas reescrito a cada vez. Esse é o ponto, essa que é a minha questão, é isso que eu gostaria de testar com vocês. Será que isso que eu estou lendo, né, vocês vão poder me acompanhar nisso? Então, o primeiro, que é o Cadernos da Guerra, que é uma longa narrativa sobre a sua infância e adolescência na Indochina, são esboços do que mais tarde viria a ser a barragem contra o Pacífico. Do Haas tinha 29 anos. Aqui, o homem chama-se Léo, um chinês repugnante. Em uma pensão em Saigon, alguém, que ela nem sabia mais quem, lhe deu uma carona num carro onde estava o chinês, que vestia-se a francesa. Ela ainda não tinha 15 anos quando ele a beijou, de surpresa, e ela se sentiu invadida por uma repulsa indescritível. O empurrou, cuspiu, queria saltar do carro. Ela escreve: eu era o próprio nojo. Seu rosto bexiguento, sua grande boca mole, a saliva e a língua desse ser desprezível haviam tocado meus lábios. Senti-me como depois de ser violada. Então, aí, o gozo é nojo e violação. No segundo livro, Barragem contra o Pacífico, ela tem 36 anos. O homem, o chinês, agora, é o senhor Zhou, o rico plantador do norte. Eu a cito. Ele estava sozinho em sua mesa. Era um rapaz que parecia ter 25 anos, vestido com um terno de tussor cru. Sobre a mesa havia um chapéu da mesma seda crua. Quando bebeu um gole de Pernod, viram em seu dedo um magnífico diamante para o qual a mãe ficou olhando em silêncio, pasma. Ela, com certeza, era uma bela moça. Tinha os olhos luminosos, arrogantes, era jovem
Estava no auge da adolescência e não era tímida. O Sr. Joe é um homem rico e desprezível que paga as despesas da família em noites de dança, comida e bebida. Não é a menina, é a sua mãe que olha para o anel. Olha para o olhar dele, que olha sua filha. E ela vê a sua própria penúria. Quanto vale o anel? Quanto vale a menina para este homem? Essa narrativa diz mais sobre a relação da menina com a mãe do que propriamente com o homem. É a própria invasão do Pacífico, né, de la mer, da mãe. É com o objeto desse gozo materno que ela lê este encontro. O terceiro é o amante. Duras tem aí 70 anos, quando escreveu. O homem, o chinês, é aquele que se apresenta em uma balsa. Ela tem 15 anos e meio e atravessa numa balsa um rio, como ela diz, na grande planície de lama e arroz do sul da Conchinchina, aquela dos pássaros. E é assim que ela conta. Desde que entrou no carro preto, ela sabe que chegou o tempo em que ela não pode mais escapar a certas obrigações, às quais só ela pode responder, sem a mãe e sem os irmãos. Ela está separada dessa família pela primeira vez e para sempre. Eles não devem mais saber o que será dela. A criança agora terá a ver com este homem ali, o primeiro, aquele que se apresentou na balsa. Ali, ela se depara com um gozo materno e toma para si essa experiência com aquele homem. Num pequeno estúdio, uma espécie de garçonnière, eles ficam a sós pela primeira vez. Ela escreve. Ela está sem sentimento bem definido, sem raiva, sem repugnância também, mas sem dúvida o desejo já está ali. Ela está ignorante disso tudo. Ela consentiu vir e está ali, onde é preciso que ela esteja. Ela experimenta um leve medo, um medo não apenas do que ela espera do que pode acontecer, mas do que deve acontecer precisamente no caso dela. Ela consentiu, está onde precisa estar e espera o que deve acontecer. Não o que sempre acontece, mas o que deve acontecer no caso dela. Ela treme, mas não se mexe, ela não diz nada. Ela lhe suplica que ele faça como costuma fazer com as mulheres, porque ela não sabe o que faz uma mulher. Ele arranca o vestido e a calcinha de algodão branco e a carrega nua para a cama. Então ele volta-se para o outro lado e chora. Ela, de olhos fechados, começa a despí-lo. Eu a cito. A pele dele é de uma doçura suntuosa. O corpo é magro, sem força, sem músculos, imberbe, sem nenhuma virilidade além do sexo. Ela toca a doçura do sexo, da pele, ela acaricia a cor dourada, a desconhecida novidade. Ele geme, ele chora, e chorando ele o faz. De início, a dor, e depois essa dor é, por sua vez, possuída, transformada, lentamente arrancada, abraçada pelo gozo. São as palavras dela, né? Paul IV é o amante da China do Norte. Ela tem 77 anos. O chinês é o chinês do Norte. É o chinês elegante. Para situar o gozo em questão nessa escrita, eu extraí e copiei alguns fragmentos de páginas esparsas. E ela diz assim: é um livro, é um filme, é a noite. A voz que fala aqui é aquela escrita, a do livro. É a voz do livro. Voz cega, sem rosto, muito jovem, sem rosto e muito jovem, silenciosa. A cena é o rio, a balsa saindo, ela olha o rio, ela olha também o chinês elegante que está no interior de um grande carro preto, o mesmo que já foi o chinês repugnante, o rico plantador do norte, ou aquele que se apresentou na balsa. Da limousine preta saiu um outro homem que ela disse ser diferente daquele que ela tinha encontrado no outro livro, O Amante. Um outro chinês do norte. Ele é um pouco diferente daquele do livro. Ele é um pouco mais robusto que o outro, tem menos medo e mais audácia. Ele tem mais beleza e mais saúde. Também tem menos timidez que ele diante da criança.
Ela permaneceu a do livro, pequena, magra, ousada, difícil de entender, difícil de dizer o que é, menos bela do que parece, louca de ler, de ver, insolente e livre. Ele é um chinês grande, ele tem a pele branca dos chineses do norte, ele é muito elegante. Ele a olha, eles se olham, se sorriem, ele se aproxima. Alguns dias depois, no mesmo pequeno estúdio, ele diz: eu vou te pegar. Silêncio. O sorriso desaparece do rosto da criança. Venha. Ela vai. Ela diz nada, para de olhá-lo. Ele tira seu vestido, depois tira a calcinha de algodão branco da criança. Ele joga o vestido e a calcinha na poltrona. Ele a olha, ela não. Ela se deixa ver. Ele a acaricia. Com uma espécie de medo, como se ela fosse frágil, e também com uma brutalidade contida, ele a carrega e a coloca sobre a cama. Ele a olha e o medo o toma novamente. Ele fecha os olhos, ele se cala, ele não a quer mais. E é então que ela o faz, ela. Os olhos fechados, ela o despe. Ele diz: eu vou te machucar. Ela diz que ela sabe. Nesse livro, ela diz se lembrar do medo. Como ela se lembrava da pele e de sua doçura, dos olhos fechados, ela tocava essa doçura, ela tocava a cor dourada, a voz, o coração que tinha medo, todo o corpo apertado sobre o seu, perto do assassinato da ignorância dela em tornar-se criança dele. A criança dele, do homem da China, que se cala e chora, e que o faz um amor assustador. A dor chega no corpo da criança. Ela primeiro é viva, depois terrível, depois contraditória, como nada mais, nada. Então, quando essa dor torna-se insuportável, que ela começa a se afastar, ela, a dor. Que ela se transforma, que torna-se uma dor para gemer, gritar, que toma todo o seu corpo, a cabeça, toda a força do corpo e a do pensamento. O sofrimento deixa o corpo magro, deixa a cabeça, o corpo fica aberto para fora. Ele foi atravessado, ele sangra, ele não sofre mais. Isso não se chama mais dor. Isso se chama talvez morrer. Talvez gozo feminino. Ela escuta ainda o barulho do mar no quarto, ela se lembra de ter escrito isso. O mar estava presente naquele dia no quarto dos amantes. Bem, eu concluo então agora falando dessas 4 escritas, repetindo, né? Está essa experiência de gozo que se repete e repete e repete em diferentes narrativas. É só o gozo que é o mesmo. Esse gozo que invade a criança e toma seu corpo e fica ali até o fim. Essa é sua memória aos 77 anos, quando talvez não tivesse mais recordações. Só essa memória de um corpo que goza. Só o gozo não se esquece, só o gozo não envelhece e insiste até o fim. Essa é sua memória, aos 77 anos. Talvez não tivesse mais recordações, só essa memória de um corpo que goza. Só o gozo não se esquece, só o gozo não envelhece e insiste até o fim. Obrigada. Obrigada, Ana Lúcia. É interessante a forma como você falou sobre o gozo feminino, através de uma narrativa que se repete, tanto quanto o gozo, né? E nós estamos agora abrindo para as conversações. Quem quiser falar, pode pedir a palavra ou levantar a mão. Parece que... Eu só quero fazer um comentário, assim, Diga. uma vez é que eu acho importante esse ponto, é que é o seguinte, que justamente as narrativas são diferentes, né? Quer dizer, tem uma mesma cena com narrativas diferentes. Agora, o gozo é que parece que é o mesmo. É o que se repete. Ela vai encontrar, é o que se repete, né? É o que se repete. Isso. Então vamos ver quem é que quer dizer alguma coisa. Veja se vocês conseguem, cada um que queira falar,
desmutar o seu microfone, senão eu farei isso. Obrigada, Ana Silva. Estou recebendo aqui as mensagens. Ah, que bom que você está conseguindo ver. Eu queria falar, Ana Alicia. Pronto, pode falar, Ana Sandra. Cadê a Ana? Já me perdi. Pode falar. Ah, Ana está ali. Tudo bem, Ana? Muito Tudo obrigada. bom? Foi ótimo. Ana, eu queria conversar com você sobre o seguinte. Minha dissertação de mestrado, ela se chamou A Escrita do Feminino. Uhum. E eu trabalhei com Judite... Hã? Que ótimo você ter feito essa pesquisa. Você trabalhou com quem? Então, eu trabalhei com Judith Grossman, foi em literatura também, né? Foi na UFBA, e eu trabalhei com Judith Grossman num livro chamado Nascido do Brasil, e essa autora tem uma expressão que ela diz que é a escrita, ela não fala da escrita do feminino, quem fala é a Lúcia Castelo Branco, enfim, né? Mas a metáfora, algo como esfregar pedras, né? E o que sai dessas pedras, eu aproximei do feminino. Né? Mas, assim, então eu queria lhe fazer essa pergunta, se você, na possibilidade da escrita do feminino, foi isso, né? Foi o objeto do meu estudo, foi poder demonstrar se o feminino se escreve, e por outro lado, agora que já estou numa outra etapa, que é a questão do tempo, eu achei interessante, Ana, porque eu não tinha pensado na relação do gozo com o tempo. E você diz, o gozo é o que não envelhece. Quer dizer, o que ignora a passagem do tempo, o estilo do inconsciente. Então, eu sei também que a gente pode articular pelo viés da compulsão à repetição, né? Digamos assim. Mas fiquei pensando como pensar isso, né? Do inconsciente que nunca envelhece, com o gozo que nunca envelhece e a escrita do feminino. Não necessariamente a gente tem que responder isso hoje. Estamos conversando. Mas é por onde passa o meu interesse a partir de sua linda fala. Amei. Eu adoro Marguerite Duras. Muito obrigada. Obrigada a você, Tânia, pela sua pergunta e pelos seus comentários. Olha, eu estou adorando que você já trouxe uma primeira questão para nós aí, que a gente vai ter que tratar nesse encontro, que é justamente, no título está o feminino em familiar, né? Não está o gozo feminino. Eu acho muito difícil falar do feminino, né? Eu não sei bem o que é o feminino. Eu sei que a gente, alguns anos atrás, tratou disso. A Lúcia Castelo Branco, como você lembrou, tem uma pesquisa enorme em torno disso. Mas eu acho que a gente, não sei, acho que a escrita feminina, ou a escrita do feminino, tem alguma coisa mais a ver com o estilo de narrativa. Eu não sei se eu posso identificar aí bem isso que a gente está chamando de gozo. Então, eu estou tratando o feminino, como está no nosso título, como gozo feminino, porque eu acho que depois do Lacan, do último Lacan, é a melhor maneira da gente tratar o que a gente pode chamar de feminino. Agora, eu não conheço essa autora que você mencionou, depois eu até gostaria que você me mandasse, se você puder mandar uma cópia da sua tese, melhor ainda, mas se não der a referência da autora, eu gostei muito dessa ideia das pedras que se... Era preciso a gente ver o contexto nas frases, né, tal como ela traz para a gente, mas, de qualquer forma, a gente vê aí uma tentativa de uma escrita de uma coisa indizível, né? Uma tentativa de dizer, né, isso que a gente está... Eu ia inicialmente, Ana, trabalhar Clarice Lispector, que para mim é a Marguerite Duras brasileira. Também adoro Clarice Lispector. Me disseram que eu podia levar muito pau do pessoal de literatura, porque como eu não sou da área e a Clarice é muito estudada, eu me recolhi e fui para Judith Grossman, que ela não é carioca, ela vem de uma origem indígena e tal, mas ela vivia em Campos,
no Rio, para a UFBA aqui. Né? Mas eu te mando, sim, Vado. A gente tem que se arriscar, né? Porque nós somos analistas, a gente não vai ter uma formação em literatura e nem pretende, né? A questão não é essa, né? Eu não posso discutir com nenhum especialista em Duras, alguém da letras que conhece Duras profundamente, então eu não me sinto em condições de fazer isso, né? O que eu tentei fazer aqui foi justamente são recortes, né? Onde eu reconheço ali alguma coisa disso que a gente está tentando investigar. Tem uma pergunta aqui, Ana Lúcia, da Érica Vidal. Ela diz: Ana, obrigada por sua explanação. Acha que é possível equivalermos o gozo feminino ao talvez morrer como contingente e não necessário? Porque eu escutei você dizendo assim sobre esse talvez morrer, e aí você faz uma interrogação, né? Será que poderíamos chamar isso de gozo feminino? Eu fiquei me perguntando se dá para a gente pensar nisso de uma maneira contingente, né? E não que todo encontro com o gozo feminino vai cair nesse ponto do talvez morrer, né? Tem esse... Não, isso é uma citação dela, ela que fala desse jeito. Eu acrescento, será que no caso dela poderíamos chamar isso de gozo feminino? O gozo, ele é singular, cada um vai ter o seu gozo próprio, né? Ele é singular, porque justamente ele não é o gozo fálico, ele não tem um órgão, vamos dizer, né, do corpo, ele toma o corpo todo, né? Ele não é do homem nem da mulher. Agora, cada um vai ter essa experiência à sua maneira. O que eu tento localizar aqui no texto do Duras é se ela está dizendo algo dessa experiência dela aí nessa escrita. Né? É isso que ela tenta transmitir aí nessa escrita. O necessário é aquilo que não pode não acontecer, né? Talvez nesse sentido ele seja necessário. A contingência seria pelo lado de que é o encontro que é contingente, né? Esse gozo vai estar sempre presente aí no corpo, mas esse encontro que produz, que tem esse efeito, é um encontro contingente. Certo. Tomamos como... Oi, tudo bem? Olá, como vai? Que bom te ver. Tomamos como certo. Como? Igual, mucho gusto. Que tomamos un poco como definido que o prazer eu mismo não envelhece. Será? Eu não, Por não que entendi. afirmar isso Durante escutei. A nossa conversa? O que Por se afirmou foi que o prazer não envelhece? o gozo se mantém. O gozo não envelhece. Será isso assim? Minha pergunta é essa. Será que não envelhece? Porque também falamos dos gozos. Claro, eu tô me referindo a esse gozo que a gente chama de feminino, né? Sim, claro. E é isso que me chama a atenção, porque ela, quando escreve esse texto, ela tem 77 anos, né? Esse da China do Norte. Nos diversos encontros também há diversas idades e há diversas reações, não? Não é assim? Como? A primeira vez... Pois mas em cada uma delas, esse encontro com o gozo... É outro gozo. A minha hipótese, né? E eu acho ótimo que você queira trocar ideia comigo sobre isso, que a minha hipótese é que é um gozo, é o mesmo gozo, é uma letra, uma marca no corpo, essa marca que não tem nenhuma... Não há nada ali que não é simbolizável, né? É isso que resta ali no corpo como puro gozo. E, eventualmente, a irrupção desse gozo, né? E é assim que eu entendo que seria o gozo feminino. Depende do que a gente chama de envelhecer. Eu estou dizendo que não envelhece é porque ela, aos 77 anos, ela fala de uma experiência de encontro no corpo com alguma coisa, que essa memória, ela não é uma memória que faz parte do pensamento, né?
não é uma memória, é uma memória que está no corpo dela. Ela, quando escreve, eu tenho essa impressão, essa é a minha hipótese, eu não posso garantir que seja isso, mas a minha hipótese é essa, né? Que tem alguma coisa ali que se apresenta novamente. Sim, também. Eu queria saber seu fundamento, e me parece interessante também. É para pensar. Certo. É para pensar. Porque eu coincido com que há tanto que... Sim? Pode falar, Varão, pode continuar. Tanto que eu insisto muito que há gozo do campuniano, assim lo chamo, do campuniano, é decir, o gozo do primeiro significante, que é definitório. Mas também, a partir desse gozo básico, há intervenções, digamos assim, dos diferentes andares em que esse gozo se vai produzindo ressonâncias, luminosidades, toma formas diferentes com palavras, etc, etc. Si bien hay una última resonancia que es la misma, las formas de gozo, yo creo que es posible que mueven de todas formas. Mas é uma pergunta que me faço, não é uma afirmação. Sim, nós vamos ter que ficar com essa pergunta, porque o que eu podia dizer sobre isso, eu tentei dizer, né? Assim, eu também não sei afirmar, não estou afirmando isso como uma certeza, eu estou colocando. Acho bom que fiquemos com uma pergunta. Vamos anotando essas perguntas para a gente continuar nos próximos debates em torno do tema do encontro, né? Gente, teve alguma coisa aqui diferente na tela, mas eu vou tentar dizer o que é que eu estou vendo. Além da pergunta de Ana Silvia, tem Iordan que quer falar e Graziela também que quer falar. Analice, é mim da Esclea que está compartilhando tela. Pois é, não compartilhei nada, foi alguma coisa. Mas olha, não é você, não. Alguma coisa. É outra pessoa. Eu não estou vendo nada, eu estou vendo feminino e familiar. Espera aí. Alguém está compartilhando tela. Por favor, quem está compartilhando a tela, descompartilhe. Indesclea Cerqueira, a pessoa, Analícia. Sim. Quem tá partilhando é a... Mendesclea. Sei lá. Analícia, acho que você pode interromper. Como é? Eu não sei. Agora. Então, Iordan, que estava falando, ou era a Silvia? Não. E Ana Silvia fez a pergunta sobre a devastação. Agora, Iordan quer falar e Graziela quer falar. Tá. Então, primeiro, para saudar Ana Lúcia e agradecer muito. Oi, agradecer querido, a você muito pela sua fala. Estou bem aqui, atravessando. Eu achei muito interessante a ideia de associar a questão do gozo com a idade, algo que não envelhece, tem a ver com o tempo, e também com a letra. Por quê? Nós sabemos que o gozo feminino não se reduz à lógica fálica, não é? Então, a letra vem aí em suporte para dizer o que é da ordem do indizível. E me chamou a atenção que você frisou várias vezes, né, essa realidade da idade da Dirá, né? Ela com 77 anos que escreveu isso. Então, o que eu pensei? 77 anos é uma idade que os significantes, já, às vezes, começam a rarear. Então, essa organização, essa lógica fálica já não funciona tanto. E digamos que a letra aí se impõe como marca de gozo. Ela pode esquecer da história, mas ela não esquece o seu modo de gozo. Exato. Essa é a minha hipótese. E a voz que fala é do livro, cega e sem rosto silencioso. Isso é da ordem da letra, né?
Então, me pareceu muito pertinente essa ideia de que o gozo realmente não envelhece. O modo de gozar não envelhece. Agora, isso se aplica muito bem ao gozo feminino, porque o significante não dá conta. Né? E também a forma, eu tentei aqui identificar um pouco que quando ela tinha 15 anos, digamos, o gozo é o nojo e a repulsa. Depois passa para o gozo da mãe, para depois vir para esse gozo do medo, que é como que é a marca de gozo dela mesmo, né? Que vai do nojo ao medo, passando pela mãe. Né? Então, muito pertinente, muito novidoso. Ana Lúcia. Obrigada, Linda. Obrigada. Eu agradeço muito os seus comentários, porque você me retorna que eu pude transmitir alguma coisa. Assim, você é exatamente o que você está O som está morrendo, né? colocando. Ana Lúcia, eu tenho aqui Graziela, Marina Recalde, Pablo Salsi. Tá. Começamos pela Graziela, né? Oi, Ana, boa noite. Olá. Dizer que eu achei o seu trabalho belíssimo. E eu queria só fazer um comentário de como que o seu discurso ressoou em mim. Quando eu percebo esse caminhar dela, me parece que sim, uma manutenção de um gozo, de algo que se sustenta por uma letra, por toda a vida, mas me parece que há algo como desenvolvimento de uma análise. Então, você tem um gozo que está ali sempre inscrito, mas há uma mudança de sujeito frente a esse gozo, de articulação desse sujeito com o gozo. Então, isso, para mim, assim, foi muito importante de ver e de perceber nisso que você trouxe. Eu não queria deixar de marcar. Graziela, obrigada pelo seu comentário. Exatamente, foi até uma parte que eu cortei, que eu tinha escrito no texto, depois eu achei que estava meio extenso para esse tipo de conversa que a gente ia ter, eu tirei. Mas eu faço justamente uma relação entre o tratamento dado ao real na análise e o tratamento dado ao real na escrita. Na escrita, como a escrita de Duras, de Clarice Lispector, né? Não é qualquer escrita. Não é o mesmo tratamento, mas é também um tratamento dado ao real. Né? E, portanto, também um tratamento dado ao gozo. Né? Isso que excede a ela, que sobra, que não tem, que é indizível, que é infamiliar, né? Ela consegue trabalhar com isso na escrita. Então, Marina Recalde, com você a palavra. Oi, como vai? Oi, querida. Tudo bem. Gostei muito demais. Eu estava pensando se esse gosto que excede, sim, que é indecível, que fica entre o falo, entre o centro fálico e a ausência, não? Que ele vai... Mas tem alguma coisa de inscrição no corpo, porque é a condição, não, para se inscrever. E lembrei uma coisa agora que você falava da diferença do tratamento entre a literatura e o análise. Também lembrei uma entrevista que fizeram à jovem homossexual. E ela foi interessante porque ela, com 90 anos, ela falava que ainda continuava sentindo esse mesmo tremor no corpo, que também não tenha envelhecido, não? Mesmo quando ela se deparava com uma mulher, no caso dela, não? Mas alguma coisa que seu próprio corpo comemorava desse gozo que ela não conseguiu esquecer nunca e continuava além do passo do tempo.
Muito bom. Você podia mandar referência também dessa o livro entrevista. que a Sidonie Lar, entrevistas com a jovem homossexual, foram 2 jornalistas que fizeram uma entrevista com ela, e ela contou assim do seu encontro com Freud também, mas da sua vida, assim. E é interessante porque eu lembrei isso, que ela continuava com essa sensação do gosto no corpo, que não... E cada um vai dar um destino diferente a isso, porque você não tem mais corpo para realizar um excesso. Uma prática, né? Porque o corpo envelhece, né? Mas no caso dela, que é escrita, né? Ela encontra ali um objeto, né? Ela consegue fazer da escrita esse lugar para o gozo. Sim, mas é com alguns encontros e não todo o tempo. Não tem claro, todo. Óbvio, seria insuportável, senão. Em qualquer idade, né? Claro. É contingente, né? Exatamente. Marina, você tem digitalizado essa entrevista? Tem essa entrevista digitalizada? Não, é um livro, mas vou procurar, mesmo vou escrever e vou enviar para vocês. Sim, porque está em... Eu tenho um livro. Tem um livro, mas é uma vou bibliografia escrever. interessantíssima para nós. Ela, Sidonie Lar, a biografia dela, da jovem homossexual. Lembro alguma coisa que ela relatava sobre seu gosto no seu corpo. E achei interessante agora para pensar também o feminino, né? Mesmo no... Tem mais de uma pessoa pedindo a referência. Sim, tem. Agora gente, escrevo. Então, olha aqui, olha, a Marcela vai colocar lá no site, a Marina vai mandar e a Marcela vai colocar lá no site, que certamente vai incluir, né, Jordão? Claro, vamos fazer. Estou pedindo para isso, para colocar como bibliografia nossa. Eu vou mandar. Vou mandar. Muito bem. Obrigadíssimo. Pablo. Você gostou, né, Jordão? Que o gozo não envelhece. Estou vendo sua cara. Era o que eu estava pensando, Ana. Era o que eu estava pensando. É isso. Deixa eu responder a pergunta da Ana Silvia, que ela se chama. Sobre a devastação. Ana Silvia, eu falei só en passant aqui, né, desse gozo, porque eu acho que tem uma relação, sim, que o gozo feminino tem a ver com esse gozo, que é essa experiência também na devastação, que é a relação, que é sempre a relação com a mãe, né? Vamos dizer que a mãe ela é devastadora porque ela vai ser sempre aquela que vai fazer do seu bebê seu objeto, né? E ao fazer isso, ela toma também o corpo, né? Ela abusa, né, desse objeto. E é nesse pegar no corpo da criança que vai também criando, né, vamos dizer assim, roteiros de gozo no corpo, né? Essa maneira da mãe tomar o corpo da criança. Então, eu acho que tem relação, e esse livro, A Barragem contra o Pacífico, é quase que uma história de devastação materna, assim, porque, né, e justamente é isso, a barragem contra o Pacífico é a tentativa de encontrar algo que possa limitar, né, esse gozo invasivo, né, da mãe sobre a menina. Eu tinha lembrado de falar outra coisa em relação a isso. Bom, você vê que isso ela fala da barragem contra o Pacífico, né? O que eu situo aí da questão da mãe, ela é essa menina, tem 14, 15 anos, e tem uma coisa ali da mãe que no livro, inclusive, insinua que a mãe está pretendendo, está pensando que ela poderia se prostituir, né? Essa questão do anel de brilhantes que a mãe fica tomada, insinua um pouco isso, de que como se a mãe tivesse essa... Então,
essa ideia de uma mãe que pensa em prostituir sua filha, eu acho que a prostituição é essa, é fazer desse corpo um objeto. Né? E se a menina se identifica com esse objeto da mãe, isso é a devastação. Né? Ela precisa se separar desse gozo, né? E não se identificar mais com esse objeto, para que ela possa... Bom, e é isso que muitas vezes acontece numa análise que a gente... Né? Então, a outra pergunta que a gente pode anotar, está anotando, Jordana, nossas perguntas aí para a gente depois levar para a comissão científica, para a gente planejar os nossos próximos encontros. Eu acho que é a relação entre a devastação materna, né, esse gozo em relação à mãe, e o gozo feminino. Né? Será que a gente pode dizer que aí é a presença de um gozo feminino ou é um gozo fálico? Né? Eu acho interessante, uma coisa que eu gosto muito de pensar, você está perguntando sobre devastação, apesar de não ser nosso assunto hoje, mas uma ideia que eu tenho muito vontade de escrever, e a Marícia Ciscato, aqui do Rio, ela começou a escrever alguma coisa num dossiê que nós publicamos, e a gente tem conversado sobre isso, é da mãe como objeto da criança também. Isso é uma coisa que eu não li isso em Freud, nem em Lacan, não li... como que a mãe também ela se entrega como objeto dessa criança, né? Não é só o seio, é o corpo todo, né? E não é só na amamentação, né? A criança toma a mãe também como objeto, mesmo quando ela conhece os primeiros passos, né? Ela anda em cima da mãe assim, né? Ela puxa a mãe, ela também faz da mãe seu objeto. Então essa ideia que a gente sempre quando fala da mãe, a gente fala da mãe fálica. Então, eu acho interessante pensar essa ideia de uma mãe que também pode ser objeto. Não só objeto, né? Se ela for só objeto, ela não pode ser mãe, né? Mas que ela também se entrega nessa posição de objeto. Ana, antes de passar a pergunta para Pablo, eu queria só dizer que talvez Freud tenha pensado isso porque ele dizia que a função do pai era separar a criança da mãe, diferente de Lacan, que separaria a mãe da criança. Separar a criança da mãe, mas é porque a criança está apaixonada pela mãe, né? Assim, o que a gente está falando agora é mais dessa posição de gozo, né? Aí é mais da ordem edípica, né? Em Freud é mais da ordem edípica, né? Tem mais a ver com o desejo, com o amor, né? Mais do que com o gozo. Exatamente. Pablo. Boa noite. Como vai? Obrigado, Ana Lúcia. Ana Lúcia sempre surpreende tirando leite de pedra, né? Verdade. Uma questão que me chamou a atenção, para ver se a gente consegue separar um pouco o feminino do infamiliar. Pelo que acompanhei nas 4 cenas, situações, aparece diretamente o feminino como que não muda, mas será que em cada uma haveria algo diferente do infamiliar? Que o modo como ela interpreta a aproximação dessa ameaça. E minha questão é se a interposição dessa voz dela, sustentar com essa voz, não seria um modo de se defender daquilo que infamiliarmente viria mais pelo olhar. Você falou de uma cena onde há um cruce de olhares. O infamiliar não entraria mais por aí? É uma pergunta. Olha, eu acho que a gente, quando fala do gozo como infamiliar, né, é isso justamente nesse sentido de algo que é o mais íntimo, né, e que, ao mesmo tempo, a experiência é como se fosse uma experiência de invasão, né, como se fosse algo vindo de fora. Então, eu estou supondo esse corpo, como ela descreve, né, principalmente no último livro, é isso, é essa tomada, né, o corpo todo, né, por isso que é dela, e, ao mesmo tempo, é infamiliar. Né? É o mais familiar que existe e, ao mesmo tempo,
é o familiar. Então, eu estou achando interessante a sua pergunta, eu não tinha pensado sobre isso, mas, por exemplo, o primeiro, que é o nojo e a repugnância, né, é da ordem do infamiliar também. Né? Tem alguma coisa ali dessa experiência, desse encontro com gozo no corpo dela, que ela tenta dizer que é ele, né? Que ele é bexiguento, que ele é isso, que ele é aquilo, mas o que ela está se referindo, na verdade, é da experiência que ela tem no corpo dela. Né? Ela fala com um certo horror daquilo, né? Com repugnância. Então, acho que aí seria o infamiliar. Na barragem contra o Pacífico, aí também é o infamiliar, porque o que surge aí é a questão do gozo, da devastação materna, né? Que a gente também pode dizer que é um gozo infamiliar. Né? Eu não sei, acho que o gozo, sempre que a gente fala do gozo, a gente está falando de algo que é infamiliar. Talvez não tenha um gozo familiar, a não ser o gozo fálico. Né? Porque o gozo fálico ele pode ter uma trajetória conhecida a cada vez que, né, o sujeito quer ter acesso a isso, tem a fantasia que promove, né, esse gozo. A minha pergunta estava sendo orientada pela fala de Sérgio Laia, quando ele traz que o infamiliar toca algo da fantasia. Eu suponho o feminino mais além da fantasia. Você tem toda a razão. E quando aparece algo fantasmático, algo se capta alguma leitura, e isso tem esse efeito infamiliar. Eu estou indo por aí. Às vezes, olha, muito interessante a sua pergunta. Olha, uma coisa é a experiência do gozo no corpo, né? Uma experiência que ainda é ser tomada, né? Do corpo ser tomado pela experiência de gozo. Outra é você narrar sobre isso. Quando você narra, você entra com a fantasia. Então, eu acho que tem um familiar nos dois sentidos. Eu acho que tem um infamiliar como essa experiência de corpo indizível e depois o infamiliar associado de alguma forma à fantasia, quando você encontra uma narrativa, né, para aquela experiência. E um escrito. Tem duas pessoas para falar, Cleiton e Sônia Vicente. Por que Sônia Vicente, Manice? Porque você levantou a mão e está na tela, por isso que eu achei que você queria falar. Não? Não, mas posso falar até, porque eu completei alto, na verdade, o que a Ana falou, né? Quer dizer, porque no escrito está a fantasia também. Quer dizer, é uma narrativa. O importante que eu penso do gozo feminino é que ele é experimentado no corpo e impossível de dizer. Né? Uhum. Quando ele é narrado, tanto na história quanto na escrita, ele já está incluindo a fantasia. Apesar de ser quando essa escrita que inclui o gozo, eu acho que ela tenta trazer ali algo do real, né? Não, mas já algo do real. Mas a gente não vai do real, porque ele não sai do real, porque ele diz que o sintoma é o correlato da passagem da palavra ao escrito, né? Exato. Então aí a gente está no real do corpo, na experiência. Né? Então, eu penso que o importante desses 4 momentos é que é uma ressonância corporal do encontro, né? Um acontecimento de corpo. Ela narra muito bem esse primeiro momento traumático. Eu estou tentando dizer. Sônia, seu rosto está cortado na imagem, você não pode levantar um pouco. Minha filha, é uma coisa, eu isso. Eu chego para frente, chego para trás. Mas eu queria reforçar só que eu concordo com você que esse primeiro acontecimento de corpo, com esse S1, ele é fixo. O que a gente vai fazer com isso, né? Da ordem de um fazer, aí você vai escrever, vai pintar, vai narrar, vai falar em análise, e aí isso vai se modalizando. Né? Então, vai acontecendo modos, né? Mas a origem, o primário, é esse acontecimento contingente. Né? E a gente sabe também que a sublimação tem seus limites, né? Eu acho que com a análise há um trabalho em torno desse gozo, disso que excede, isso não há dúvida.
Mas eu acho que essa experiência desse gozo, eventualmente, ela continua acontecendo. Isso não tem jeito de parar com uma análise ou com escrita, seja lá com o que for, né? É a cada vez. Eu acho que o que você pode fazer com a análise é, de certa maneira, encontrar um tratamento aí, né? A cada vez que você toma por esse gozo né? A sublimação é uma das declinações do gozo uno, né? Então, e todo gozo tem um limite, porque todo gozo que a gente alcança é insuficiente, nunca é o gozo esperado, que seria a totalidade, e aí a gente volta ao seu início, que seria a morte. Então, todo gozo tem exatamente o limite, o que se repete é a falta, né? Então, essa ausência, esse furo, é que está aí se repetindo. E eu acho que nos 4 momentos, isso traduz... Acho que envelhecer é uma metáfora, entendeu? É dizer que você morre para... Olha, eu não sei não se é metáfora. Não. Envelhecer do gozo. Também pode ser metafórico, mas... Do gozo você não se livra, não, Ana. Agora, o envelhecer do resto, a gente está vendo nas imagens aqui que a gente mesmo se assusta, né? Uma imagem da gente e a imagem do outro, né? E agora não tem como. Nós nos conhecemos há tantos anos, né? Pois é. Conhecemos meninas. É o seguinte, né? Aí a gente se olha e diz, oh, meu Deus, é isso mesmo? É, né? Mas aí a gente lida com isso. Olha, é claro que eu estou interessada nesse assunto da velhice. Eu outro dia pensei uma coisa. O Freud, ele descobriu a sexualidade infantil. Agora nós precisamos descobrir a sexualidade da velhice. Da velhice. Essa é quem fala. Já está descoberto. Já está descoberto. Analícia. Oi. Mas, Jordão, não passa pela imagem, não? No bate-papo, Analícia, tem algumas referências interessantes aí. Seria bom que lesse. Alguns colegas mas é porque eu manifestaram aí no bate-papo. Eu estou dando as palavras antes, eu vou dar a palavra a Cleiton, depois eu vou ler para o bate-papo. Eu tenho mais... Tá, Cleiton, vamos lá. Oi, gente, tudo bom? Eu vou ficar sem imagem, eu estou cuidando de uma filhotinha de cachorro aqui, então é melhor ficar sem imagem. Gente, é o seguinte... Voltando a imagem envelhecida. Pois é. Eu vou atravessar a sexualidade na velhice para vir pegar carona na pergunta do Pablo. Uma das provocações que o tema do encontro me fez logo de início, né, feminino e familiar, foi o que me pareceu, né, uma certa heterogeneidade, né, como se a gente fizesse uma sobredeterminação, assim, como que eu me senti provocado. De um lado, feminino, tendo uma filiação de uma construção lacaniana, e o familiar mais basicamente freudiano. Bom, pegando isso que você trouxe hoje, de um modo muito interessante, do gozo sempre presente, que não envelhece, para falar do gozo feminino. E se a gente for pegar no outro ponto, o infamiliar, como Freud traz, sempre relacionado ao retorno do recalcado, me parece aí que é onde eu acabo tropeçando nisso que eu estou chamando de uma heterogeneidade, é como se fosse uma sobredeterminação, né? Uma construção conceitual lacaniana e uma outra freudiana que não são do mesmo bairro, por exemplo. Então, a partir dessa referência que passa pelo gozo, pela letra, será que o que você está trazendo poderia nos ajudar a lançar uma luz sobre essa possível heterogeneidade epistemológica que a gente poderia, talvez, achar uma tradução lacaniana para esse conceito freudiano? Porque se o conceito remete a um retorno do recalcado, ele está falando uma outra língua do gozo feminino. Como é que você pensa isso? Eu li alguma coisa sobre isso, não foi no seu próprio argumento, não que você escreveu para você e os outros, né? Esse argumento ainda está totalmente tomado de uma interrogação, para você ter uma ideia. Tanto é que eu estou trazendo aqui para
Porque eu não estou me lembrando agora, mas eu li em algum lugar agora recentemente, justamente me preparando para falar hoje, duas referências do Lacan falando do Heimlich, como ele fez com tudo de Freud, né? Esse retorno a Freud. Então, quando ele retorna, ele traz um Heimlich não só para o recalcado, mas como esse encontro com o real. Agora, eu sei que um está no seminário 20, mas eu vou procurar e eu posso te mandar depois. Talvez até tenha na bibliografia, mas eu vou olhar. Mas eu tenho isso anotado em algum lugar que está aqui em cima da minha mesa, depois eu vou procurar e vou achar. Mas eu acho que é super importante isso que você está trazendo, para a gente não ir fazendo essas ligações muito rapidamente, né? Eu acho que a gente precisa de buscar as referências mais precisas em Lacan, para que a gente possa fazer uso desses conceitos de uma forma mais precisa, né? Então, eu acho muito importante que a gente possa... Eu conto com você para isso, né? Eu gostei muito do eixo que vocês escreveram sobre um Heimlich e acho muito interessante também essa ideia de pensar essa aproximação do gozo feminino. Gente, a gente fala gozo feminino e feminino não é a mesma coisa. Para mim, não é. Essa é aquela discussão que eu não quero fazer, né? Mas isso é problemático. Eu acho que uma coisa é o gozo feminino, outra é o que se pode chamar feminino, que eu também não sei o que é, né? Se a mulher não existe, como é que faz? Bom, vamos lá. Tem algumas observações aqui, alguns comentários que eu gostaria de ler. Espera aí, deixa eu ver aqui. Só um minutinho para o Cleito. Cleito, você quer fazer mais alguma observação? Você quer falar mais alguma coisa que eu acho tão importante que você trouxe? Não, a princípio não. Acho que a gente vai poder retornar isso em outras situações. Eu só achei justamente esse ponto que você marcou de algo que não envelhece. Não sei se na linguagem do Freud ali, se a gente fizer uma tentativa de tradução, mesmo que ele se remeta, que ele fale do recalcado, da Verdrangon, se numa racionalidade freudiana ele não está tentando dizer também de alguma coisa que não envelhece. Mesmo que na linguagem dele, mesmo que na gramática freudiana isso esteja ligado ao recalcado, lembrando que é um ano antes do 1920, né, um ano antes da pulsão de morte, mas eu não sei, eu tenho tido essa impressão de que o Freud, na gramática dele, fala disso que não envelhece, muito ainda articulado dessa chave de leitura do recalque. Né? E talvez legal. Eu vou voltar lá. Porque eu estava fazendo um raciocínio contrário, né? Tentando ver em Lacan o que ele coisa, mas se a gente pode ler em Freud, né? Como você está propondo, eu acho muito interessante. Eu vou lá, voltar ao texto e com seu comentário. Mas Cleito e Ana, não é justamente quando ele fala da questão do inconsciente, quando ele diz que o tempo, né, que o que não envelhece em Freud é o inconsciente, foi o que eu coloquei no início, porque não reconhece a do tempo. A Marcela até postou aqui no chat infantil inextinguível, né, Marcela? Eu não estou conseguindo ler as mensagens que estão aparecendo. O que a Marcela falou? A Marcela escreveu que o Freud fala do infantil inextinguível. Ou seja, é isso aí que eu estava pensando, desse não envelhecer. Nossa, disso que gente, perdura. isso é lindo, hein? Uma gramática freudiana. O infantil inextinguível. Nossa, isso é muito bacana. Bem legal. É muito legal mesmo. Isso está onde, Marcela? A Marcela está sem... Ela vai escrever porque ela está sem microfone. Ela já escreveu aí, está do lado aí alguma coisa dela que ela fala. Ela escreveu aqui. Escreveu que ela está sem microfone. Mas ela pode escrever aí onde é que está a referência? Eu posso ler o que ela escreveu aqui, que ela diz o seguinte: muito obrigada pelo seu néctar. Estou sem microfone. Queria saber se pensas que nos precede, como Lacan disse dela, para esse nosso encontro 23, que não envelhece por enquanto.
O gosto pela repetição do que a Dirá faz uso e abuso, acho que mostra a impossibilidade da narrativa em esgotar a memória, em clausurá-la em um relato. Ela parece apostar na transmissão das intensidades e não da clausura narrativa que se localiza do lado do todo. Ela não quer encontrar um segredo, um romance familiar não todo, uma cena primária não conclusiva nem concluída. Parece que caminha para a amplificação e não para a síntese que seria fálica. O gozo não envelhece porque não há tempo de ponto final. Por isso, ela parece caminhar para o inquietante sempre. Muito obrigada, Marcela. Você manda para a gente essa referência aí que você falou, desse infantil, né, que permanece até o fim. E você falou das 4 narrativas, isso você disse, né, que sobre essa... Pois é, porque o que chama atenção é isso, porque o gozo, ele aparentemente é sempre o mesmo gozo, né? É esse gozo do corpo que a cada vez vai encontrando uma narrativa própria, né, ou uma experiência de corpo diferente, né? E isso que eu acho que fica muito claro no texto dela, como você disse, né? Que ela tem que isso que ela nos transmite não tem a ver com as recordações, né? Como ela fala não são ela está sempre dizendo disso, né? Que a vida dela não tem uma história, que a história da vida dela não existe, né? Ela está sempre contando aí com essa com isso que permanece, mas não é da ordem da memória, da recordação, é a memória do corpo. Então, vou ler aqui alguns comentários. Alessia diz o seguinte: me parece que é uma escrita que resiste e resiste a tal ponto que a convoca a um novo livro. Pedro Ivo diz: tanto que ela não aceitou o filme, o roteiro que concorria para o esquecimento. Tânia Abreu diz: o texto básico para nossa discussão é Literature. Marcelo Magnelli: a escrita dos livros tenta capturar o gozo feminino, mas não conseguindo, remete a uma nova tentativa. Não cessa de não se escrever. Nancy diz: seria uma memória de gozo o que aí se repete nas narrativas. O justo algo que, justo por não cessar de não se inscrever, retorna de forma contingente. Aí... Eu entendi a pergunta. Entendeu? Entendi. Eu vou parar aí para poder você falar alguma coisa, porque tem outras. Os outros são mais comentários, né? Eu acho que ela está falando alguma pergunta ali, que como é que eu vou dizer? Repete aquela parte que ela fala da contingência aí. Seria uma narrativa, o gozo que aí se repete nas narrativas, ou justo algo que por não... Peraí, já lembrei. Já lembrou? Ok. Lembrei. É o seguinte, é porque o que se repete é o gozo, né? O gozo, porque a gente está repetindo aqui toda hora, é que ele não tem sentido, né? Ele não é dizível, ele não tem. Então, a experiência de gozo, né, pode trazer ou não uma narrativa, né? Essa narrativa, ela é esquecível, né? Ela não precisa. Ela pode desaparecer, né? Essa faz parte da memória, do pensamento, né? Não do corpo. O que eu estou dizendo que não se esquece é o corpo que não se esquece, né? Não é a história do que aconteceu. Você vê esse último texto dela, que é quando ela está com 77 anos, né? Que nitidamente
é como se ela estivesse escutando o corpo dela falar, né? Parece que o corpo dela é que escreve, né? Ana, eu fico perguntando nessa questão do gozo, que de alguma forma não se repete na forma de um automaton, mas na forma de um encontro sempre faltoso, e por não se inscrever, né, é encontrado... Não é, você tem razão, não é como automaton, né? Isso. Mas eu fiquei lembrando um pouco dessa memória, por exemplo, da droga, da adição, que também foi uma ruptura com o gozo fálico, mas que parece que não vem pela via, digamos, dessa, como na Marguerite Duras, como uma narrativa ou um escrito, mas vem na forma de uma adição, né? Então, eu fiquei pensando nessas duas modalidades aí. É um tratamento bem diferente, né? O Sim. da droga e o da escrita. Sim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Juliana, Marina, Moça, Marina Recalde. Eu acho que tem muitos comentários aqui, mas eu não estou vendo pergunta, mas eu estou vendo mais comentários. Se alguém tiver uma pergunta, eu até preferia, porque aqui tem muito comentário, que levantasse a mão em participantes e falasse, porque aí facilita mais para a gente perceber. Eu não estou... Está difícil para ler, porque tem muita pergunta, muito comentário. Então, quem quiser falar... Mas vocês estão gravando isso? Estamos gravando. Ele vai para o site da Seção Bahia. E as perguntas, naturalmente, vão ser também gravadas ou printadas. Isso aí é com o Bruno. Ele está fazendo... Analícia, no final tem uma pergunta de Poliana e outra de Anistela. Mais para o final. Você consegue ler, Sônia, por favor? De Poliana. Ana Lúcia, agora que entrou em um ponto que instigou a curiosidade, tomando a tabela da sexuação, o gozo sem limites está do lado feminino da tábua? Como podemos fazer essa leitura? Essa é uma pergunta para a Ana Lúcia. Não, isso não tem dúvida, né? Que o gozo feminino está... Esse gozo que a gente está se referindo está do lado... Né? Do lado do feminino na tábua da sexuação, não todo. Esse é o gozo não todo. Alguém está compartilhando tela, por favor, tire. A discussão Agora, essas duas últimas perguntas, pode pegar aí no finalzinho. Tem a Anistela e Ivone. E Cristina Goulart levantou a mão. Mas eu estou querendo voltar à tela. Não, mas ela compartilhou, Oitela, ela compartilhou. Aí. Pronto, saiu a... Tem a da Anistela e Marcela, aquela pergunta, e depois tem a Ivone. Achou aí? Não, voltei à tela, estou nos participantes. Não bate-papo. Então, eu vou... Ana Estela perguntou. Leia, melhor. Será que esse infantil inextinguível e a primeira experiência de satisfação seria o mesmo? Achei agora. Então, perguntando se esse infantil inextinguível e a primeira experiência de satisfação seria o mesmo. E o outro, que é a Ivone, para terminar, peraí, é só assim. Tem um livro de Ra, Escrever, em que aparece mais essa relação dela com a escrita.
Minha pergunta é sobre as representações do vazio com esse irrepresentável do gozo. Então, tem só essas duas perguntas e agora parece que tem Cristina, né? Cristina levantou a mão. Me lembra de novo a anterior, que era sobre mesmo? Sobre o quê? Se o infantil... A primeira é, será que esse infantil inextinguível e a primeira experiência de satisfação... Eu acho mais interessante a gente pensar... eu acho que não, eu não sei, eu teria que pensar mais sobre isso, se a gente pode aproximar isso da experiência de satisfação, mas eu prefiro pensar isso como do lado do gozo né? Do gozo uno, né? Esse gozo infantil. Do gozo uno. Eu acho que assim que a Marcela falou sobre isso, o que me veio foi essa ideia. Talvez alguém aí do público possa responder melhor essa pergunta, porque eu não teria como desenvolver muito o que seria se essa experiência de satisfação ela é inextinguível, se ela pode ser comparada a esse gozo uno. A Marcela pode ajudar. Eu acho que não, porque a própria palavra satisfação, né, fala de alguma coisa que é de uma outra ordem, né? Esse gozo que a gente está dizendo dele, ele não é associado, justamente chama gozo porque não é associado à satisfação, né? É outra experiência. Eu queria falar porque foi eu que fiz a pergunta. Não, assim, eu acho que é uma, assim, a forma de falar, né, de Freud, chamar de satisfação, a gente está falando do Freud lá no início, né? Tanto que na minha pergunta eu digo que eu acho que falar dessa experiência infantil inextinguível é bem mais bonito, é bem mais poético, né? Eu acho realmente uma forma melhor de falar do que primeira experiência de satisfação. Mas eu fiquei pensando se a gente não pode aproximar pensando no Freud. Não, você tem razão, eu acho que pode sim. Eu aqui no momento não estou conseguindo, mas mais pergunta aí para a gente, Jordã. Anota aí, Jordã e Marcela, que são os da comissão que eu sei que estão presentes aí. Eu acho que muito interessante essa questão. Poxa, gente, para mim está sendo muito legal trabalhar com vocês. Agora, eu só queria fazer uma observação, porque a Marcela já colocou a referência e pelo que eu pude entender, está no conto do Homem de Areia, que está no livro. Então, eu acho que isso ajude a gente, né? Assim, sem dúvida, é uma forma muito mais poética, fica muito mais interessante de falar mesmo. Né? Mas eu acho que vale a pena a gente tentar pensar um pouco isso que você está propondo. Eu acho que o fato de ter outra maneira de dizer não quer dizer que essa experiência de satisfação, a gente tem que dar lugar a ela também quando a gente está falando do gozo, né? Uhum. Então, Cristina, pode... tem a pergunta sobre o écrire. Sim. Olha, eu também não sei se vou saber responder essa pergunta, apesar de eu ter lido esse livro não sei quantas vezes. Eu tenho esse livro assim com uma referência fundamental para mim. Foi uma das citações que eu fiz hoje no começo do texto, foi tirada dali, né? Mas você fala em representação do vazio. O problema para mim está colocado mais aí, né? Se a gente pode dizer que há uma representação do vazio, porque o problema é justamente esse, né? Quando a gente está falando dessa escrita, né? A gente está falando de uma escrita que não é da ordem da representação, né? Ela é uma escrita que se propõe, né, a trazer algo do real e não algo no lugar de, né? Não sei. Você tem alguma ideia sobre isso? A pessoa que fez a pergunta? Ivone. Ivone. Eu
pensei nas referências que você trouxe hoje e lembrei do Escrever, que eu li também mais de uma vez, gostei muito. Pensei no O Caminhão, Le Camion, né? Que eu falei representação porque, assim, de alguma maneira, ao escrever, e também porque tem os filmes dela, né? Isso está ali. Eu não sei, agora que você falou, eu estou repensando se a palavra, como é que eu poderia dizer isso? Mas está ali. Se não é representação, é uma apresentação, né? Mas isso quer dizer. Apresenta, e a minha pergunta foi que, entre as formas que ela usa para apresentar, muitas vezes aparece o vazio como apresentando esse gozo que você trouxe como gozo feminino, né? Parece esse gozo infinitivo, essa coisa que expande, apresentado, talvez não seja representação, mas apresentado por referências ao vazio, a um certo vazio, né? E a escrita associada a isso, né? Sim. Ela tem uma citação, deixa eu ver se eu acho aqui. Onde pode estar? É porque estava no texto que depois eu tirei. Vamos ver se eu acho aqui, peraí. Pode ir olhando outras perguntas aí, gente, enquanto eu procuro aqui. Analícia, leia o bate-papo aí. Tem uma pergunta, Cristina está dizendo que foi engano, não foi? Agora tem uma pergunta de Marcela Norman, que ela diz assim: agora que você falou do gozo uno, fiquei com uma questão. Como podemos articular o gozo feminino e o gozo um? E mais abaixo, Marcela Antelo escreve: a solidão, o silêncio e a escuridão é literalmente, segundo Freud, o que não desaparece nunca por completo na maioria das pessoas. E tem também Pablo que quer falar. Eu acho que a gente encerra. Posso falar? É muito rápida a pergunta, é uma reformulação. Si poderíamos pensar a una diferencia, insisto por ahí, entre o feminino y o gozo feminino y o infamiliar, si podríamos pensar que o gozo feminino es siempre avant-coup, siempre anticipación, avant-coup, siempre anticipación, siempre novo. Y o infamiliar es siempre après-coup. É retroativo. Não necessariamente é retorno do recalcado, mas é da ordem do que retorna. É uma pergunta, enfim. Eu acho que não é da ordem do retorno recalcado, justamente. Isso que a gente chama de letra escrita no corpo, né, e que a gente não vai encontrar, não é interpretável, vamos dizer, né? A gente pode encontrar destino para esse gozo, mas não é interpretável. Então, ele não é da ordem do recalcado. Vou acrescentar, porque não é da ordem do significante, Ana. Exato, é da ordem da letra. Né? Não tem significante que diga do ser, né? Então, por isso não é da ordem do recalcado. O recalque é no significante. É primário. Exatamente. Marcela complementou aqui: as marcas do infantil são primárias. Por exemplo, a relação... Não, foi Tânia Peu. A Tânia, Marcela está em cima. A relação mãe-menina deixa marcas indeléveis, algo que se aproxima dos restos sintomáticos. Por isso, o infantil é a estrutura. Então, Ana Lúcia, você pode dizer alguma coisa sobre esses comentários e aí nós encerramos. Tá, eu achei aqui a citação do Eckhart. Olha, a escrita é o desconhecido de si, de sua cabeça, de seu corpo. Não é uma reflexão. Escrever é uma espécie de faculdade ao lado de sua pessoa, paralelamente a ela mesma, de uma outra pessoa que aparece e que avança, invisível,
dotada de pensamento, de cólera, e que algumas vezes, por isso mesmo, é um perigo de perder aí sua vida. Aqui também ela fala da experiência da escrita muito comum e familiar, né? Eu acho interessante isso, essa faculdade que ela parece que ela é muito mais ela se entregando a alguma coisa do que ela decidindo alguma coisa, né? Ela se deixa tomar pela escrita, né? No escrever ela fala isso, né? Como se a escrita saísse da mão dela, né? Quer dizer, cada um a escrita sai de um lugar diferente, né? O Lacan, acho que ele tem um lugar que o Lacan fala que para ele é dos pés que sai a escrita. Eu algumas vezes tenho uma experiência que é rara, porque eu não sou escritora, não sou uma do raso, mas já algumas poucas raras vezes na minha vida me aconteceu de ser tomada por essa escrita. A minha sai da barriga. Cada um sai de um lugar diferente, né? Mas não é do pensamento, não é da cabeça, né? É diferente de outros textos. Claro, não é toda a escrita que é isso, né? Isso é a escrita da Duras, da Clarice Lispector e de outras, né? Muitas outras. O que mais, gente? Eu acho que a gente já pode encerrando, né? Encerrar, agradecer a Ana Lúcia e a todos vocês a presença, Marina especialmente, que é de outro país. E, mais ou menos. Mais ou menos, né, Marina? Ela é nossa, Alice. A Marina já está meio a meio. Já está meio a meio, né, Marina? É muito nossa mesmo. Eu adoro trabalhar com você. Você sabe disso. Considerei que foi muito, muito interessante. Podia emprestar o presidente para a gente. De o quê? Ela podia emprestar o presidente para a gente um pouco. Que presidente? Mas a gente não troca. Para ajudar na pandemia. A Marina. Podia mesmo, Marina. Vamos todos nos mudar para a Argentina. Acho que sim. Mi casa está abierta para ustedes, así que es así. Oi, gente, eu que quero agradecer muito. Para mim foi muito interessante a conversa, os comentários e as perguntas que fizeram pensar, me instigaram. Olha, muito obrigada, foi muito bom mesmo. E até nós divertido. que agradecemos. Agradecemos muito. Foi ótimo, Ana. Lá certo. Obrigada, gente. E os microfones para bater palma. Beijo. Muy bien, muy bien. Tchau, queridos. Tchau, queridos.